aí, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o assunto é quente: Flamengo versus LDU, um confronto que promete pegar fogo dentro das quatro linhas. Vamos trazer as análises completas dos comentaristas do Jogo Aberto, com Renata Fuentes e seus convidados, também do Sport TV, da Band Esporte e muito mais. Tudo sobre o desempenho do Mengão, os destaques e as polêmicas e o que esperar desta sequência. Já vai aí deixando seu like e compartilhando o vídeo com seus amigos. E lembrando, galera, de deixar os créditos aí para o Jogo Aberto, Sport TV, Band. Na maior na Libertadores, sabe que precisa vencer a LDU para ter tranquilidade. Edu, eu começo com a questão do Arrascaeta, que é o artilheiro do campeonato até agora, e é um jogador que tem um desafio ainda maior na Libertadores, sabe que precisa vencer a LDU para ter tranquilidade. Edu, eu começo com a questão do Arrascaeta, que é o artilheiro do campeonato até agora, e é um jogador que individualmente vive uma grande fase. Grande fase, fazendo gols importantes para o Flamengo, né? Mas eu vejo assim, o Flamengo valeu mais pelo resultado do que pelo desempenho, né? O desempenho no primeiro tempo foi ok, foi aquele Flamengo que a gente sempre viu, né? Pressionando, tendo a intensidade na marcação, e no segundo tempo deu uma caída. Eu acho que é muito preocupante isso aí, Renata. Não sei, de repente, o que está acontecendo com a equipe do Flamengo, não sei se perdeu um pouco daquela confiança, né? Os jogadores não estão da forma como a gente imaginava no posicionamento, colocando dentro de campo, né? O que o Felipe Luiz sempre está pedindo. Então, para mim, foi mais o resultado importante do que o desempenho do Flamengo. O Flamengo, na verdade, nós não víamos ele complicando como está hoje, né? Para nós, o Flamengo classificaria tranquilo pela condição que tem, é o melhor time que a gente tem nessa competição, mas não está apresentando o melhor futebol. Então, o Felipe vai ter que consertar muitas coisas aí que aconteceu nesse jogo agora. O Flamengo poderia também ter saído com a derrota, né? O Flamengo não fez um bom jogo, foi também pressionado pela equipe adversária e é um Flamengo frágil nessa Libertadores. E esses acontecimentos fora de campo também, Renata, interferem muito dentro de campo, tá? Imagine como fica a cabeça do goleiro agora, dos jogadores, para entrar para a próxima partida. Então, o momento do Flamengo não é bom. Então, o Felipe vai ter que usar estratégias e também toda a sabedoria que ele tem aí para colocar o time do Flamengo novamente no trilho. Às 9h30 da noite, a nação vai empurrar o Flamengo para cima da LDU no Maracanã. A cobertura completa dessa noite de Conmebol você assiste desde as 9 da manhã no F360. Minha criança, hoje não tem negociação no controle remoto em casa não, hein? E nem na internet. Se você que quiser acompanhar o pré-jogo do Corinthians, estaremos na live também. Pô, já vi de isso, vendendo o seu peixinho, tá aprendendo bem. Tem que fazer isso mesmo. Você acha que é só Corinthians? Vai ter pré-jogo do Flamengo também, de 8 às 9h30. É isso. E tem pós-jogo também ou não? Pós-jogo também. Você também tá no pós-jogo? Não, só tô... Mas o Capita tá. Capita tá. Capita tá no pós-jogo? E como é que será que vai ser esse pós-jogo, hein? Rapaz. O pré tá permeado de ansiedade. Cícero Melo já está no palco do jogo, estádio do Maracanã, com ingressos esgotados para a partida de logo mais. E pro Flamengo, Cícero, não tem essa não. Um empatezinho hoje é um desastre, é uma tragédia. Pelo investimento, a gente às vezes usa tragédia inadequadamente. Mas hoje não. Hoje o termo é este mesmo. Inadequadamente nada. Cícero Melo, você tão acostumado a grandes decisões neste estádio, no Maracanã, no velho Maracanã, naquele Maracanã intermediário ali de meados dos anos 2000 e do New Maracanã desde a Copa das Confederações de 2013. Tá sentindo o cheiro do quê aí, Cícero? A tua sensibilidade é muito importante nesse momento. O que você diria para o torcedor rubro-negro que está esperando esse jogo roendo as unhas? Bom dia para você, Plihal, para os companheiros aí nos estúdios e para o fã de esporte, especialmente o torcedor rubro-negro.
Nós já estamos aqui no palco, né, dessa grande decisão, vamos chamar assim, que é uma decisão, né? Os últimos retoques no gramado estão sendo feitos, o gramado está um tapete. Hoje não tem como reclamar, dizer que a bola não rolou legal, que o gramado atrapalhou. O problema é o seguinte, é que é uma verdadeira decisão. Você falou que eu já fiz várias decisões, inclusive ao seu lado. Fizemos vários jogos decisivos aqui. Estou lembrado acho que não foi de boa lembrança para muitos São Paulinos, né? Fluminense, São Paulo, Libertadores da América, foi um jogão de bola aqui e muitas outras finais, decisões. Essa vai ser mais uma. O Cadinho aqui da administração do Maracanã acabou de me passar, como você informou, vai estar lotado o Maracanã. 55 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. Ainda pode ser que deve ultrapassar 60 mil torcedores esta noite, 9h30, jogo válido pela 5ª rodada do Grupo C da Libertadores da América. Você falou que cheiro que eu estou sentindo. Estou sentindo um cheiro de tensão no ar. É assim que vai chegar a torcida rubro-negra aqui. Por quê? O Flamengo há muito tempo não se via numa situação assim tão complicada como essa em Libertadores da América. Basta dizer que se o Flamengo perder hoje, uma rodada antes da última, estará eliminado da Libertadores da América. Então, a situação, o cheiro é esse, de tensão, de pressão. A torcida do Flamengo vem animada para o Maracanã, esperando uma grande vitória, mas está preocupada porque o Flamengo não faz uma grande campanha na Libertadores da América. No grupo C, o Central Córdoba é o líder com 11 pontos ganhos, venceu ontem, fora de casa, o Deportivo Táchira, que é uma carne assada, né? Por 2-1, o Táchira tem 0 ponto ganho em 5 jogos, perdeu os 5. A LDU, que é muito experiente, já foi campeã da Libertadores da América aqui no Maracanã, diante do grande rival do Flamengo, o Fluminense. Está em segundo com 8 pontos ganhos e um saldo positivo de 3 gols. Aí vem o Flamengo com 3 pontos a menos, 5 pontos ganhos e um saldo 0. O Flamengo tem 4 jogos na Libertadores da América, uma vitória, 2 empates e uma derrota, 41% de aproveitamento. Isso vale dizer que o Flamengo, se perder, como eu já disse, estará eliminado. Se empatar, ficará numa situação, mesmo assim, difícil, dependendo de resultados da última rodada. Ele vai vencer, com toda certeza, o Deportivo Táchira, vai golear, provavelmente, mas vai ficar dependendo de um tropeço da LDU. A LDU vai jogar em casa na última rodada com o Central Córdoba e aí teria que perder em casa para o Central Córdoba. Por isso que é muito importante hoje a vitória do Flamengo. E se o Flamengo vencer hoje por 2 gols de diferença, ele ultrapassa a LDU na tabela de classificação, e aí vai depender apenas do saldo de gols, de vencer o último jogo, vencendo bem, vai estar classificado para as oitavas de final, mata-mata da Libertadores da América. Então, dever de casa do Flamengo hoje, ganhar por 2-0, 3-1, 4-2 e assim por diante. O técnico Felipe Luiz terá a volta do lateral direito Wesley, que foi poupado contra o Bahia, jogou o Varela, mas hoje volta o titular, jogador de seleção, o Wesley. Mas tem desfalques. Os 2 volantes que jogariam, o titular Eric Pulgar e o reserva imediato Alan, estão com a mesma contusão, lesão muscular na coxa direita. Quem deve começar jogando é o menino da base, Everton Araújo, que sempre que tem entrado tem dado conta do recado. Outro desfalque é o Plata, lesionado com edema ósseo no joelho direito. Só deverá voltar no Super Mundial de Clubes. E a provável escalação do Flamengo, com algumas dúvidas ainda, deve ser essa aqui. Rossi no gol, o Wesley no lugar do Varela, voltando, a zaga de área com o Léo Ortiz garantido, e uma dúvida, Léo Pereira ou Danilo. Muita gente prefere o Danilo, achando que ele já deveria ser titular, e o Alexandro na lateral esquerda. Meio de campo, Everton Araújo, no lugar do Pulgar e do Alan. O De La Cruz está voltando de suspensão contra o Bahia. Ele cumpriu suspensão e ficou de fora, agora volta. O Gerson e a Arrascaeta completando o meio de campo. E na frente, 2 dúvidas. Michael ou Juninho e Bruno Henrique ou Pedro. Pedro deve permanecer no banco, está voltando aos poucos. Então, mais provável que o Bruno Henrique comece jogando e ficaria uma dúvida, Michael ou Juninho. Então é esse o quadro aqui, tensão. A torcida do Flamengo vai lotar o estádio, empurrar esse time, mas a LDU é um time muito experiente. Para ela jogar em casa ou jogar fora de casa não tem diferença nenhuma, Prihal. Boa, Cícero. Fica por aí que eu vou devolver daqui a pouquinho a sua provocação, viu? Você lembrou desse jogo? Fluminense e São Paulo em 2008. E espera que já vem o troco. Vocês estavam juntos lá? Estávamos juntos. Então, por isso que ele lembrou. Em caminhos opostos. Agora vem cá, ele falou uma expressão deliciosa. Carne assada é muito legal, não é não? É muito gostoso e como expressão é muito legal. Você prefere carne assada ou mamão com açúcar?
Carne assada é bom. Eu prefiro uma carninha... Como expressão. Uma carninha assada. Uma carninha assada? Mamão com açúcar tem A seu LDU valor. tá longe de ser uma carne assada, né? Não. Opa! LDU é carne de pescoço. Boa. Aí, garoto. Carne que engasga se não tiver cuidado. É uma carne vitaminada, né? Vitamina Sanches. Vitamina Sanches. Técnico rodado também, um técnico cascudo. E se a gente analisar a campanha do Flamengo, só resultado, o único que saiu fora da curva foi a derrota para o Central Córdoba no Maracanã. Porque empatar com a LDU na altitude de Quito é ok, é aceitável. Ganhou fora do Táchira. Tinha que ter ganho do Córdoba lá. Eu ia falar isso, Plirra. O Flamengo tinha. O Flamengo, pelo poderio que tem? Não, mas para compensar. Mas analisando a tabela, seria ok empatar lá se tivesse ganhado no Maracanã. Mas não tem o C nesse caso. Então, perdeu em casa, tinha que ter devolvido. Pois é, teve condição para isso. Do mesmo jeito que eu vou devolver a provocação pro Cícero daqui a pouco. Teve condição para isso, mas de resultado, para mim, na minha visão, é o único resultado fora da curva. Agora, de desempenho, o Flamengo ainda não teve uma boa atuação na Libertadores. Uma atuação regular, uma atuação em que foi superior, em que mereceu a vitória com sobras. Nem contra o Táchira. O Táchira contra o Flamengo finalizou muito e merecia até um empate pelo que produziu. Então o Flamengo hoje, além de uma boa atuação, deve uma atuação de gala. Uma atuação ali parecida com a que teve contra o Corinthians, de imposição, de gols, de efetividade. Então, para tirar essa pressão, porque, de fato, ser eliminado da Libertadores de forma antecipada vai pesar muito no trabalho, no clima, no ambiente para o Felipe Luiz. Então, hoje, a mobilização é para isso. Não só por uma vitória, mas por um jogo de convencimento e de entrar de vez na Libertadores. Johnny, existe um Flamengo no Campeonato Brasileiro, embora também dê suas rateadas no Brasileiro, mas em quantidade muito menor, e um Flamengo na Copa Libertadores. Inclusive, falando do setor ofensivo, onde talvez o poderio do Flamengo seja ainda mais desproporcional em relação aos adversários. Olha lá, gols na Libertadores, 4 jogos, 0,75 por partida. Nos outros campeonatos, Brasileiro e Copa do Brasil, são 2 gols. 2 gols. Teve o Botafogo da Paraíba, né? Sim. Finalizações, 11,5 na Libertadores, 15,2 nos outros. Isso talvez explique pelo menos uma parte da quantidade menor de gols na competição mais importante que o Flamengo disputa a Libertadores. Finalizações certas, 3,5 na Libertadores, 6 nos outros, 6,1. Grandes chances, 2,5 na Libertadores, 4,7 nos outros. Significa que na Libertadores o que pesa, o buraco mais embaixo, está justamente nos adversários, se bem que não é dos grupos também mais complexos, né? Eu acredito que sim, Plirras, mas ao mesmo tempo que no Brasileirão, quando o Flamengo joga fora de casa, ele tem tido boas atuações. Tudo bem que, normalmente, as goleadas ocorrem no Maracanã, como foi contra o Juventude, como foi contra o Corinthians, mas no Maracanã o Flamengo perdeu pro Central Córdoba, né? Então a gente tem que lembrar disso. Eu acho que é muito mais de como o adversário na Libertadores sabe jogar a competição, dificulta o jogo, amarra o jogo, a quantidade de finalizações. Não é só o gol. É pouca finalização, pouco poderio ofensivo para um time que tem atacantes, tem o setor ofensivo ali, talvez o mais recheado do futebol brasileiro. Tudo bem, o Pedro voltou recentemente, não estava no começo da Libertadores e etc. Para mim, hoje, Plirra, sinceramente, eu largaria com o Pedro. Titular. Mas ele vai largar. Tem que largar. O Bruno Henrique não vive um bom momento. Da Libertadores com o Pedro e o Danilo na zaga também. Até pra poupar um pouco o Léo Pereira. Você imagina o Léo Pereira faz um pênalti hoje, entendeu? Poupar dor de cabeça pro Felipe Luiz. Larga com o Pedro, larga com o Danilo na zaga. Mas a preocupação maior de André Donk é com as baixas dos volantes. Volantes? O Pulgarzinho faz falta, né? O Pulgar faz falta. O Pulgar especialmente faz muita falta, né, Donk? E são caras assim que ajudam a acelerar o jogo, a rodar a bola com mais qualidade. E numa LDU que vai dar pouco espaço. Vai jogar certamente vai jogar com linhas bem baixas, vai para sustentar o empate, que é um excelente negócio para a equipe equatoriana. E isso influencia demais. E eu também largaria com o Pedro, mesmo que tem condição não para jogar o jogo inteiro, então conta no primeiro tempo. Acho que esse é o tipo de situação para você. Esse jogo que é o jogo de exemplo de um grande futebol do Flamengo contra o Corinthians, coisa de menos de 20 dias atrás, menos de 3 semanas atrás,
O Pedro não jogou os 90, ele sai no segundo tempo, mas ele começa e joga bem o tempo todo que esteve em campo. E também até pensando nesse cenário de ter uma defesa bem forte, talvez você não vai ter muito espaço para atacar. E você tendo o Pedro dentro da área, para um cara que pode jogar de costas, fazer o pivô, ter bola aérea, eu acho que também seria interessante pensando no que o jogo vai oferecer. Mas até pegando o que o Breiler falou e o Cícero trouxe da questão que o cheiro é muito mais de tensão, porque a gente está falando do Flamengo quando começou na Libertadores, e para mim é ainda um dos principais favoritos. Se você colocar uma lista pontue 3 favoritos, o Flamengo vai estar na relação de todo mundo. Flamengo, Palmeiras e quem mais? Botafogo acordou, hein? O Botafogo acho que entraria nessa competição. Acho que São Paulo. Não. Assim, eu acho que Racing e River podem entrar nessa... Racing vacilou 2 vezes. Acho que o terceiro Nacional chama atenção também. Acho que o terceiro posto está bem aberto, mas para mim, Flamengo e Palmeiras são claramente equipes que estão entre as favoritas. E aí você olhar o Flamengo estar nessa situação e mais do que a pontuação de olhar o resultado que poderia ter sido diferente, é o desempenho. Sim. O desempenho muito abaixo dentro do esperado pro Flamengo, considerando a força do elenco. Poderia ter, de repente, perdido pro Central. Lógico, não seria positivo pro Central Córdoba, mas assim, as atuações, você não fala nenhum jogo encantador do Flamengo nessa Libertadores. O Flamengo poderia ter perdido os 2 jogos pro Central Exatamente. Córdoba. Então, como perdeu aqui e lá. Contra o Tátira tomou a bola na trave na última bola. Então a gente fala de um Se Flamengo... entra ali... Não, esquece, estava eliminado. A gente fala de um Flamengo favorito muito mais pautado no que a gente viu nas competições nacionais, no brasileiro, e na perspectiva do que esse time pode jogar e já jogou. Mas na Libertadores, ele ainda não se materializou. Absolutamente distintas. O Flamengo não tem o que fazer. É vencer ou vencer se não está fora. Ontem o Central Córdoba ganhou o seu jogo, né? Ganhou na Venezuela do Deportivo Táchira. Com isso, o Flamengo se sente obrigado a vencer as suas 2 últimas partidas no Maracanã. O jogo amanhã, então, deve ser com essa formação que a gente vai mostrar para vocês. Aí, ó, o Felipe Luiz deve colocar Rossi no gol, o Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, né? Ou o Danilo, e o Alexandro na lateral esquerda. Meio campo com o Everton Araújo, De La Cruz, o Arrascaeta, Gerson partindo da direita, Michael ou Juninho, né? E o ataque com Pedro ou Bruno Henrique. Lembrando que o Flamengo tem alguns desfalques importantes, Pulgar não joga, outros jogadores estão fora, né? Especialmente ali no ataque. Tem a ausência dos volantes, né? Além do Pulgar, o Alan também... Alan também está fora, é verdade. Tá fora. Então, aí entra o Everton Araújo. Questão, imagino, se jogar... Primeiro assim, eu imagino que num jogo desse peso, tá havendo um cuidado natural, o Pedro já não iniciou o jogo com o Bahia, para você, nessa sequência dele de volta, não extrapolar a questão dos minutos. Eu só imagino o Pedro, nesse jogo, não iniciando, se de fato tiver um alerta grande em termos físicos, porque esse jogo é uma decisão, né? Você não acha que também deixou o pessoal um pouco alerta, que o desempenho do Pedro nos últimos jogos não foi bom? Assim, ele não fez um bom jogo... Mas, assim, no jogo contra o... Antes do Bahia foi... Central Córdoba, que ele iniciou, não fez um bom jogo. Você não acha que também pode ser por isso, assim, pela resposta? Claro que ele fez alguns gols já nesse... Só se o diagnóstico é de que isso é um fruto da sequência de jogos na volta. Porque pouco mais de 2 semanas atrás era celebrado o extraordinário jogo que ele fez no 4-0 com o Corinthians. Isso foi dia 27 de abril, hoje é dia 15 de maio. Não é uma distância tão grande para essas coisas mudarem. Agora, é evidente que você precisa ter muito cuidado, pensando também por um lado, pensando no restante da temporada, a Copa do Mundo de Clubes, mas esse jogo decide muita coisa para o ano do Flamengo. É mais fácil, por exemplo, você imaginar o Flamengo resolvendo uma classificação e ganhando o jogo sem ele contra o Táchira na última rodada do Maracanã do que nesse jogo. Mas... os fisiologistas, preparadores e departamento médico do Flamengo têm muito mais informação e conhecimento do que eu. Imagino que se não jogar o Pedro e há uma questão também no Flamengo, que eu acho que isso está muito claro. Os jogos em que Pedro e Arrascaeta jogarem juntos vão exigir que em torno deles exista uma formação capaz de compensar a capacidade de pressionar do Flamengo com um pouco mais de consistência. Quando eles têm jogado juntos, já está havendo um movimento. A gente chamou a atenção aqui depois do jogo com o Bahia. Isso. Com o Bahia não, o Pedro não começou. Não, o jogo do Cruzeiro. Cruzeiro. Que
o Flamengo fez o Arrascaeta pressionar um zagueiro e o Pedro vir atrás para pressionar um volante, para diminuir um pouco, eu acho, a necessidade de deslocamento pelo campo do Pedro e ter tentar sustentar um pouco mais essa pressão por um pouco mais de tempo. Evidente que isso também exige do Arrascaeta fisicamente. Fato é que a pressão do Flamengo, que é uma parte importante do jogo do Felipe, ela tende a dar umas osciladas. E os dois jogadores, por questão de característica, podem sentir um pouco isso ao longo do tempo. Então, acho que os jogadores que vão estar ao redor deles vão precisar ser jogadores que tenham muita capacidade de fazer essa pressão. Eu acho que isso também está na escolha dos jogos que Pedro e Arrascaeta vão fazer juntos. Talvez a gente vai se acostumar, eventualmente, a não vê-los fazendo todos os jogos juntos, especialmente alguns que a gente imagina que o Flamengo vai ter formação de gala, eventualmente pela característica que o Felipe pode até imaginar que não é com os dois. Agora, Alex, imagino que a LDU venha para esse jogo com faca entre os dentes, porque a chance de eliminar um gigante, né? Se a LDU vencer o jogo amanhã, acabou o Flamengo, né? O Flamengo está fora da Libertadores, porque a LDU vai a 11 pontos e o Flamengo fica com 5. Então acabou, são só mais 3 pontos em disputa. Em caso de empate, a disputa ainda fica aberta, né? Porque ficar difícil para o Flamengo, é verdade. Mas se mantém os 3 pontos de diferença e o saldo de gols, que hoje é a favor da LDU, são 3 gols de diferença. Mas é possível ainda que o Flamengo na última rodada faça uma goleada no Tátira e consiga tirar. Então há um risco, embora seja difícil. A LDU joga em Quito contra o Central Córdoba. Exato, jogo duro. Jogo duro. Não, mas é muito provável que ela ganhe o jogo, né? Será? O Central Córdoba deve entrar classificado. Fez bom jogo contra o Flamengo também. Mas vai entrar classificado. Se o Flamengo empata o jogo amanhã, a última rodada é Central Córdoba 14, LDU 9, Flamengo 6. Flamengo precisando ganhar do Tátira e torcer para o Central Córdoba ganhar em Quito. Isso. É bem difícil, é bem provável. Não é fácil. Então é uma decisão para o Flamengo, qualquer outro resultado. A LDU deve vir com tudo, lógico, para tentar eliminar o Flamengo. É jogo decisivo, importante, mas para mim não tem jogo fácil, não tem nada disso, mas o que a LDU vai enfrentar amanhã aqui vai ser difícil de segurar. Imagino eu que aquela volúpia, aquela energia, do jeito que o Flamengo vai vir, não vai ser fácil. Porém, aí o tempo pode virar a favor deles, conseguir realmente passar por esse momento de pressão sem tomar gol, que eu acredito que não vai conseguir, não. Na esperança de mudar o clima do Maracanã, né? Com segurar os resultados, começa o gol não sair, o clima vai mudando, né? Vamos falar do Palmeiras, que é ao contrário do Flamengo. É isso aí, nação rubro-negra. O que vocês esperam desse confronto entre Flamengo e LDU? Deixa aí no comentário a opinião de vocês e, claro, deixa o placar do jogo de hoje. Quanto que vocês acham que o Flamengo vai dar em cima da LDU? Já se inscreve no canal, já ativa o sininho para não perder nenhuma novidade que rola aqui no Mengão. Lembrando, galera, de deixar os créditos aí para Sport TV e Band Esporte e também a ESPN Brasil. E, claro, o jogo aberto com ela, a Renata Fã. Até o próximo vídeo.